Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 8. Simbiose divina. João Evangelista fixou seu olhar na matriz feminina. Viu o campo sagrado, recorditado, de milhões de microgametas que avançavam como numa batalha em busca do mesmo ideal. O centro de formação da vida física, com suas protuberâncias, movimentava-se na forma do automatismo orgânico, dificultando assim aos agentes da vida que procuravam sobreviver em lutas individuais, na conquista de seu objetivo, como os próprios homens o fazem instintivamente. Luzes circundavam cada um em particular, de acordo com a sua formação congênita, na unidade dos genes, com traços e pontos da hereditariedade. Mudava-se o que poderia ser mudado pela alta posição da alma reencarnante, porém muita coisa não é lícito mudar. A herança no campo biológico é um fato que muitas vezes atinge até o mundo emocional do espírito. Tudo isso obedece a uma grande área na qual a relatividade domina. Este assunto ainda está por se completar em se falando da Terra, porquanto tanto a ciência quanto as cogitações filosóficas e religiosas são deficientes nas suas abençoadas explicações. A luz azul celeste predominava como aura de cada espermatozoide, estando a diferença em algumas aberturas, de onde o núcleo atingia as estrias áuricas, permitindo ao mentor espiritual escolher, com a sua alta sensibilidade, parte do centro de sua vida física. E o óvulo feminino, desprendido pelas correntes emocionais, encontrava seu par, na mais completa afinidade morfológica, e se ajustavam dentro dos moldes planejados pela lei e pela justiça, pela paz e pelo amor. Eis porque todo homem tem algo de feminino e toda mulher carrega consigo muita coisa de masculino. Tanto num como no outro afloram essas qualidades intrínsecas ao ser, por natureza congenital e pelo ambiente das circunstâncias. João ampliou o campo de disputa de maneira exuberante. O esperma tinha como campo de vida uma gelatina grossa, que dificultava a corrida dos bastonetes, cada um buscando ser o escolhido da princesa, que se encontrava à disposição do óvulo. Tocou e ele se motivou, ganhando a liderança. A sua luz ofuscou os outros que ainda não tinham perdido a esperança. Aproximou-se do óvulo, que se encontrava inundado de luz vermelha, já esmaecendo para ganhar-lhe a gema na formação do ovo, parecendo um sol a fundir-se com outro astro. Ao encontro dos dois agentes de vida física, dá-se uma pequena abertura do óvulo, pelas emoções conexas de forças que se completam, e se escondem um no outro por bênção de vida, por bênção de Deus. E é nesta hora suprema que se unificaram todos os valores dos genes da vida física, partindo 7 tenuíssimos fios da alma iluminada de João Evangelista, atando-se em pontos quase invisíveis, mesmo aos grandes olhos espirituais, atingindo a unidade nuclear que podemos chamar de Pai, Filho e Espírito Santo. 3 forças que se dividem na formação de uma que se eterniza, para o esplendor da consciência. O discípulo de Jesus,
já estava ligado ao seu futuro corpo, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A linda jovem Picaline acordou quando o sol já se mostrava alto. Olhou para o lado, acostumada a cumprimentar seu esposo. Mas este já tinha se levantado e se encontrava na luta diária de seu comércio, animado e estourando de alegria, porque encontrara o Deus da prosperidade. Sendo essas as bênçãos que lhe faltavam para que seu ouro bulisse com a inveja dos nobres. Cantarolando, ia aqui e ali, mas a sua mente não perdia a sequência dos detalhes do sonho seu e da sua encantadora mulher. Jarla bateu à porta. Minha filha, posso? E uma voz grave, que parecia interligada em outras esferas, respondeu: Entra, Jarla. Bem-vinda sejas. Temos muito que falar. A serviçal humilde e prestativa interrogou: Que aconteceu? Até essas horas no leito? Não é este o costume do meu coração, dormir demais? Falava assim, devido à intimidade que tinha com a sua ama, que sorria com o gesto da grega que tanto amava. Jarla, puxa a banqueta e senta juntinho de mim, para que eu possa servir-me da tua companhia e escrever no teu coração um assunto de luz que sobe à minha mente e começa a derramar-se em torno de mim, como se fossem ideias sutis ou meditações imponderáveis. O que se passou com você eu não sei, mas quero saber. Sonhastes esta noite? Jarla, compreendendo, deu um largo sorriso, daqueles intermináveis que, quando os lábios voltam ao estado natural, a natureza interna dá prosseguimento à alegria, e falou com a voz trêmula: Minha querida Pica, será que os deuses te abençoaram esta noite com a felicidade para nós, de que a humanidade vai desfrutar? Nisto, as mãos das duas mulheres já se apertavam nervosamente, sentindo uma e outra o desenrolar do assunto, que mesmo invisível explodia como realidade nos corações de quem tem olhos para ver. E a aia grega passou a narrar: Eu sonhei que estava perdida numa grande floresta, mas o interessante é que no meio dela havia muitas casas que pareciam com as construções de Assis. Aproximei-me delas. Nas ruas era aquele vai e vem de criaturas que não pressentiam a minha presença. Eu gritava, gesticulava, pedia informação, mas não adiantava. E comecei a perambular, procurando a mansão, sem contudo encontrar em um esforço vão. Depois de tanto andar, não me recordo o tempo. Elevei-me nos espaços pela vontade que tinha de ver as estrelas mais de perto e fiquei encantada com as belezas do infinito. Isto ficou muito gravado na minha mente. As estrelas não piscavam, como as vemos cada terra. Não obstante, pareciam-me grandes olhos, com encantos indescritíveis que, intimamente, temia pensar não fosse realidade. Naquela contemplação, derramava-se dentro do meu peito algo invisível, que meu coração agradecia com muitas lágrimas, antes que o raciocínio o analisasse. Chorei, Pica, tanto de emoção quanto pela tua falta, para presenciar comigo as riquezas da criação de Deus, pelo que os homens infelizmente não se interessam. Depois, por imposição de alguma força interior,
Ajoelhei-me agradecendo a Deus, à vida e ao Cristo. Mesmo em sonho, queria acordar para contar-te a aventura espiritual, em que a carne não se faz barreira, que palpita viva dentro do meu coração. E, no transe da prece, fui banhada com uma luz encantadora e aconteceu um milagre. Vi de pertinho o anjo do teu coração e do nosso convívio a me chamar. Atraiu-me junto dele, acariciando-me como se fosse minha própria mãe. E o mais interessante é que estava dentro do teu quarto, onde conversava contigo e com o senhor Pedro. Quis beijar-lhe os pés, por sentir nele a paternidade, e ele mansamente acolheu-me com um sorriso de que não me esqueço até o momento, traduzindo todo o seu amor e ainda mais toda a sua missão junto a nós. Que os céus me desculpem, mas esse é o verdadeiro Deus que premiou Assis e que o destino fez pousar na mansão dos Bernardoni. Interessante também é que ele, não sei porquê, pediu-me para nascer com a minha ajuda. Mas que ajuda? Velha e serva, que condições tenho para ajudar a um Deus? Abraçaram-se as duas mulheres, sufocadas de contentamento, e com alegria constataram ter sido aquela a noite que antecedeu ao dia 25 de dezembro, data festejada em todo o mundo cristão como a do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi esta data que João Evangelista escolheu para atar seus laços na vida física, como Francisco Bernardoni, sob as bênçãos do mundo maior. O Natal de Jesus, quando fazia 1181 anos que o Cristo se fizera visível na terra, o seu discípulo do amor crucificava-se na carne com 7 amarras, que somente a morte física poderia desatar, quando o destino indicasse o tempo marcado pela divindade, para que o espírito voltasse à pátria espiritual. Enquanto o mundo cristão cantava hosanas, relembrando o momento histórico da vinda do Messias à Terra, o profeta de Patmos aproveitava o ambiente sublimado de paz para ingressar na carne por intermédio da lei de reencarnação. E os 200 discípulos adestrados nos mais requintados conceitos evangélicos desciam igualmente das altas esferas em direção a vários pontos do globo para também renascerem com fidelidade total ao seu mestre. Pedro Bernardoni, certa noite, teve um sonho que ficou gravado com absoluta nitidez em sua consciência. Em estado sonambúlico e com ajuda espiritual, regrediu no tempo e no espaço e relembrou sua reencarnação em Éfeso, na época em que João Evangelista mudara de nome por conselho dos soldados romanos, por ter sido salvo da taxa de azeite quente. Naquela última noite em que falara na igreja de Éfeso, despedindo-se da vida física, curou uma multidão de doentes, inclusive leprosos. Pedro Bernardoni era um dos leprosos curados por Pai Francisco e, eternamente agradecido, tomou-o por um Deus, ingressando na carne para a salvação dos homens. O fato assinalou sobremaneira sua gratidão por esse espírito, e os mentores espirituais que o fizeram regredir deixaram bem aflorada na sua consciência esta dívida para com João, de sorte que ele sentisse, por direito e justiça, o dever de abrir os braços àquele que viria ao mundo pelos canais físicos da família Bernardoni.
Pedro Bernardone não se esquecia de Pai Francisco depois desse sonho, guardado em segredo por medo, pois se sentiu no corpo chagoso e fétido da Morféia. No entanto, o nome do seu benfeitor ficara gravado no coração com o maior respeito, e sempre dizia de si para consigo: se porventura alguém vier a me chamar de pai, este alguém se chamará Francisco. É uma promessa que faço aos deuses que me ouvem. E se eu pudesse escolher seu destino, queria que fosse um grande guerreiro para conquistar terras, atravessar mares, ser famoso e ficar na história dentre os grandes de nossa querida pátria. Guardarei silêncio, que somente quebrarei no dia em que for pai. Maria Piccaline, durante a gravidez, como ocorre com quase todas as mulheres nesse período sagrado, teve vários sonhos com aquele que haveria de ser seu filho unigênito. Durante um deles, percebeu com muita nitidez que seu futuro filho era o mesmo espírito do vidente de Patmos, um daqueles figurantes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ela amava enternecidamente. Era João Evangelista. Quando acordou, narrou o sonho para sua aia de confiança, e as duas, em colóquio santo, tiveram a mesma ideia, falando Jarla em primeiro lugar. Patroa, por que não dar a esse anjo que vai nascer o nome de João? Ele merece o nome do discípulo, porque vai continuar o apostolado do Cristo, já que não temos mais dúvidas da sua grandiosa missão na terra. A mulher do rico comerciante sorriu e continuou: tive o mesmo pensamento. Será João o seu nome. Todavia quero que guarde o segredo absoluto, pois o Evangelho nos adverte para não darmos coisas sagradas aos cães. E o que tem de mais sagrado para nós nesta casa do que esse emissário de Deus e o seu nome? Jarla, contente, conclamou com entusiasmo que ele nasça com o Evangelho do Nazareno no coração, que os seus pés andem em nome da paz e da caridade, e que sua cabeça viva mesmo na terra, em permanente céu de pureza. O assunto das duas mulheres era sempre a criança que haveria de nascer. Dona Piccaline, certo dia, buscando lembranças escondidas na consciência, acentuou: Jarla, minha filha, parece-nos que fomos contempladas com a graça de Deus, e presumo igualmente que essa grande alegria seja prenúncio de desgraças iminentes. É necessário fortalecermos o coração, e eu preciso muito de ti, pois tenho pressentimentos de testemunhos que não me cabem no coração e que a razão não suporta sem fé. A inspiração me fala que essa fé, sem a ajuda de um coração como o teu, formado em duras experiências e vivido em fecundas lutas, pode fraquejar em momentos de desespero. Tu já conseguistes muito crédito, e a esperança em ti é fruto mais aflorado na árvore do teu ser. Talvez a ajuda que ele te pediu na memorável noite da decisão do seu nascimento fosse essa. Aliás, não tenho mais dúvidas sobre isso. Somente tu poderás ajudar-me no que preciso, carregar a minha cruz, quando esta pesar demais, ou, como fez o Cirineu com Jesus, ajudar-me a carregá-la. Peço-te, em nome do teu amor para com os céus, que não me abandones, pois que já pressinto fortes tempestades das trevas contra este. Diz, colocando as mãos no ventre, que é filho da luz. A serva grega aproximou-se mais da senhora, ajoelhou-se, pegou as suas mãos e as beijou ternamente, molhando-as de lágrimas, dizendo com a voz vibrante de alegria, de fé e de esperança: confia em Deus, que fez o dia e a noite, o sol e a luz,
as estrelas no infinito. Confia, Senhora, na inteligência suprema que criou a harmonia das coisas, que deu penas aos pássaros e o mundo das águas aos peixes, que faz crescer as ervas para alimento dos animais e que nos deu por misericórdia o ar, que sobremodo é vida para toda a sua criação. Confia, Senhora, naquele que é o Senhor de todas as coisas, que ampara a criança e o velho, o santo e o sábio, os mendigos, os doentes e até os assassinos e os ladrões. A sua justiça magnânima nunca faltará dentro da grande casa universal, dizia um grande filósofo grego. Conhece-te a ti mesmo. E Platão, nas ruas de Atenas, junto a um lago onde o mestre Sócrates confirmou que ele era seu verdadeiro discípulo, quando viu um cisne nadando, lembrou-se de um sonho e completou a máxima do seu preceptor, dizendo para 70 jovens seus alunos: quem conhece a si mesmo não tem medo, não alimenta a raiva, não perde tempo em revide aos ofensores, não costuma mentir, não faz coleções de preocupações passageiras, não acaricia o ódio, não se enerva por simples notícias e não fala mal da vida alheia. Para tudo e todos tem o mesmo estar, tem o mesmo amor. Que quereis mais, minha querida, em teu favor? A lei divina favorece muito mais os justos e os bons. Além do mais, esse que vai ser teu filho é um sol, e por onde passar não haverá sombras. Em plantio como esse, que ele tomou para efetuar no mundo, o sofrimento que dele decorre torna-se bênçãos dos céus. Queira Deus que eu, em qualquer circunstância, possa dar a vida para que ele cresça cada vez mais, para a paz da humanidade. Dá graças aos céus por ter sido escolhida dentre as mulheres de Assis, se não do mundo, para ser a mãe por excelência de um discípulo do Cristo, que por certo virá visitá-lo de vez em quando, nos teus braços, e abençoar-te-á todo o ser, porque aceitastes a tarefa sem murmurar. Sou tua serva e o serei também dele, eternidade afora, sentindo maior prazer em servi-lo. Aquilo que eu puder, darei com amor. Pica conhecia os dotes de Jarla no tocante à fé e por vezes sabedoria, mas não pensavam que eram tantos quanto demonstrou naquela conversação. Pensou um pouco e pediu a aia com brandura: Jarla, de hoje em diante não sou mais tua senhora, sou sim a tua companheira. Sou também, e nisto tenho o maior prazer, a tua filha de leite e tu, minha mãe do coração, pois além do alimento sagrado que verteu dos teus seios fecundos para alimentar o meu corpo, dá-me depois que cresci o leite do amor que verte da tua alma iluminada para a minha, necessitada e faminta do pão da vida. Aquele pão que foi enviado do céu e estará conosco para a eternidade, alimentando a quem encontrar como tu, que descobriste o maior suprimento de todos os tempos, que é o amor, a fé e a confiança em alguém que tudo pode, que tudo faz e que tudo governa. De hoje em diante, de minha parte, considera-te livre, pois que te devo o que nunca poderei pagar. De olhos úmidos, uma e outra compreenderam a necessidade de se fazerem companheiras e que no centro de tudo haveria de nascer o amor mais puro que os corações podiam sentir. As duas mulheres estavam conscientes da sublime missão do anjo que iria tomar forma física na família Bernardone. João tinha já selado o compromisso com a carne, passando a viver mais perto de sua futura mãe. Sentia as emoções de Maria Piccaline, como se estivesse lendo em uma página escrita por ela as suas próprias ideias, por intermédio daqueles fios teuníssimos que os ligavam,
ele no início formativo do seu futuro corpo, e a mãe por leis invisíveis que escapam à natureza humana, também estavam vivendo parte da sua vida, envolvida nos pensamentos e ideias do apóstolo, prestes a reingressar na argamassa da carne. Contudo, o quilate espiritual de João dava-lhe enorme campo de liberdade, dado as suas condições espirituais, de isolar determinadas formas mentais da mulher que seria a sua genitora. Aproveitando o período de gestação de seu aparelho fisiológico, o vidente de Patmos, juntamente com o diretor espiritual da cidade, idealizava trabalhos a serem desenvolvidos em Assis e nas regiões adjacentes. João orientaria um grupo de trabalhadores para que pudessem operar com eficiência no território italiano, para esclarecimento de entidades ignorantes, de espíritos endurecidos, que comandavam as sombras e estimulavam o desespero na massa humana. O espírito responsável por Assis sabia da existência de uma falange das trevas, situada nas margens do mar Adriático e que tinha nas suas listas negras várias cidades litorâneas, sendo Veneza um posto avançado das suas perturbações. No entanto, não tinha meios para combatê-los de imediato. Sabia que para combater certos tipos de inimigos eram indispensáveis armas à altura, ciência suficiente e, acima de tudo, amor em alta dose. Esperava a oportunidade que poderia surgir algum dia, e eis que ela surgiu. Encontrara o apóstolo de Éfeso, dotado de amor no coração, na quantidade capaz de transpor todas as dificuldades, de remover todas as transgressões, de estimular o perdão e fazer reviver o Cristo no mais endurecido coração. O amor de João, concentrado na alma, transformava o mal no verdadeiro bem. Ele traçou o esquema, reuniu cerca de 300 de companheiros, preparou-os com carinho, aplicando-lhes um curso intensivo. Fez com que os irmãos conhecessem o meio em que iriam trabalhar, a responsabilidade de empreender trabalhos de esticada iniciação nos valores internos de cada um. Experimentou várias vezes os dotes que eles possuíam, visitou certas regiões com cada grupo em particular, dando-lhes a liberdade de trabalhar sem a sua intervenção. Quando se certificou da eficácia da ação de Unidos para o Bem, nome que deu à equipe de companheiros sob seu comando, dividiu-os em grupos que, alternados, difundiam o amor e a paz em vasta região da Itália, desfazendo as forças das trevas que perturbavam as criaturas. E dentre as sombras que iriam combater, havia o mutirão do verdugo Ernesto. Fim do capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.